A franquia Premonição virou um fenômeno do terror não só pelo choque e pelo sangue, mas porque soube construir um conceito que deixa qualquer um arrepiado. Não dá pra fugir da morte. Cada filme começa do jeito que a gente já espera, com um desastre colossal, brutal e filmado de um jeito tão insano que torna-se inesquecível. Mas essas cenas não são só um show de destruição, elas são a essência da franquia. Porque no fim das contas, o que Premonição faz de melhor é jogar na nossa cara uma verdade incômoda. Pode correr, pode espernear, mas quando a morte marca seu nome na lista, ela dá um jeito de te encontrar. E meus amigos, semana passada para algumas pessoas e alguns dias ou algumas semanas para outras, foi lançado o novo trailer de Premonição, Premonição 6. Na verdade, é um trailer não, é um teaser, né? Uma espiadinha porque a gente não entendeu qual que é o babado da história, a gente não sabe se personagens legados vão aparecer, e só o que a gente sabe é que tem um tatuador muito louco, né, que coloca piercing em tudo, que foi morto pelo próprio ventilador de teto. Eu achei um pouquinho forçado, e vou comentar por quê. É aquela chatice, né, gente? Hoje em dia não é fácil fazer filme pra essa nova geração, porque, meu, tem uns bagulho que assim, é super legal o conceito? É super legal, mas, velho, isso aí não é uma máquina industrial, é um ventilador de teto. Quando que um ventilador de teto vai ter um motor potente o suficiente pra puxar um cabo, no caso uma corrente, e tipo, botar uma pessoa pendurada ali? Não tem, mas a gente discute isso mais pra frente, porque hoje, além da gente falar desse novo teaser que foi lançado, vamos relembrar todas as aberturas e as melhores mortes de cada um dos filmes já lançados. Quem é fã de Premonição aí? Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje o tema é Premonição. Bora relembrar os melhores momentos de cada um dos filmes das franquias? E pra começar, a Premonição, primeiro filme da franquia lançado nos anos 2000, onde Alex Brolin descobre os planos da morte. Na verdade, ele tem uma premonição de que aquele avião vai explodir numa cena incrível, onde ele percebe que o babadinho lá quebra, aquele negócio que a gente bota pra poder fazer as refeições, né, pra comerem do avião quebra. É aquele climão esquisito que ele olha pra todo mundo, todo mundo parece que alguma coisa vai acontecer aqui, né? Inclusive, isso bota a paranoia em um monte de gente que eu descobri, que eu achei que só eu tinha essas paranoias. Às vezes quando eu vou pegar um voo, eu fico olhando, aí eu falo, meu, tem um padre, tem uma mãe brincando com a criança, tem uma mulher ali no telefone, essa menina, parece que tá tudo tão esquisito, parece que esse voo tá tão... Todos os voos que eu pego eu acho que tá esquisito, por causa de Premonição. E não só voos. Às vezes eu pego ônibus também, ou metrô, né? A gente entra e fala, nossa, tá tão esquisito isso aqui, parece que tá tão propício a acontecer alguma coisa. E o fato é que esse avião acaba explodindo em pleno ar numa cena maravilhosa, foda demais a cena, a hora que abre, arranca o tampo e aí o pessoal sai voando. A gente pensa, né, pô, eles voaram e obviamente todo mundo morre, né, porque quem saiu voando vai cair no chão, vai bater, vai morrer. E quem ficou foi queimado. O problema é que quando volta da premonição, o Alex faz um escarcéu, todo mundo tira ele e acaba que alguns amigos ali acabam saindo do voo também, alguns sem querer, alguns porque estavam ali junto com ele tentando acalmar. Então todo mundo que sai do voo vai ser realocado num próximo voo pra Paris, né, porque é a galera da escola que tá indo e tal, porém o avião acaba explodindo de fato. Então o escarcéu que ele faz no começo do filme tem um porquê. Vai pagar minha viagem, cara! Eu queria que você estivesse naquele avião! Que isso? O babado é que todo mundo que saiu começa a morrer misteriosamente depois, conforme o andamento do filme, até que o Alex percebe que são os planos da morte, que tá todo mundo morrendo na sequência que deveria ter morrido nessa premonição que ele teve. Então quando ele pega o mapa dos assentos, ele fala, ó, era pra ter morrido esse aqui primeiro, depois esse, e é a sequência em que eles estão morrendo agora, de causas nada a ver. Bom, nós temos o Todd, que morre no banheiro, e é uma morte muito interessante. Na verdade, é assim, né, quando a gente assiste agora, depois de mais velho, a gente acha que é meio forçado, porque a gente pensa que dava pra ele ter vivido. Sei lá, de alguma forma dava pra ele ter vivido, mas não, era pra ele morrer. Então ele morre meio que degolado com o varal da banheira, e é uma morte agoniante, né? Se tem uma coisa que Premonição sabe fazer, é fazer com que a gente sinta muita agonia. Algumas das mortes mais agoniantes vieram nos filmes seguintes, mas essa morte aqui, a gente vai, sabe, enquanto ele não morre logo, a gente fica com essa coisa assim de, ai meu Deus do céu, será que ele alcança? Porque é só ele alcançar uma tesourinha, ele vive, mas ele não vive. É muito interessante a morte dele. Depois nós temos a Terry, que morre atropelada por um ônibus, e aqui é jump scare total, né, porque ela tá falando. E aí sempre tem essa morte, a gente pensa assim, porra, mas esse ônibus vindo nessa velocidade, você não... Assim, ele tava em silêncio até ele te atropelar. Então, querido, você já pode morrer.
Porque hoje em dia a gente fica pensando nessas coisas. Ah, é meio chato. Mas eu penso, velho, esse ônibus ia vir fazendo barulho. Você ia ver que esse ônibus tá vindo. Olha a velocidade que esse ônibus tá, que loucura. E aí tem uma coisa interessante, que é um enquadramento de quando eles saíram lá do voo, porque tem um enquadramento onde ela está na frente de uma propaganda de ônibus, e tem um ônibus vindo na direção dela, né? E aí tem muita gente que fala, olha só, aqui que tava o easter egg da morte dela. Porém, nesse primeiro filme, não existem easter eggs para a morte, né? Tipo, tiramos uma foto e tal. É simplesmente a ordem que cada um foi morrendo e que tá marcado nos assentos. Depois nós temos a professora Lilton, que é aquilo, né? Uma caneca racha e acaba pingando num monitor, e esse monitor explode e corta a garganta dela, corta ela. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa morte também me azucrinou as ideias quando eu era mais novo. Eu lembro uma vez que eu tinha, né, um monitor de tubo também. Eu tinha um computador de monitor de tubo. E uma vez eu fui limpar ele e eu borrifei coisa pra limpar a tela e essa aguinha desceu e entrou pelo monitor, assim. Eu tive tanto medo desse monitor explodir. Não só em mim, mas em quem tivesse usando o computador. Que assim, pelos dias que seguiram, tipo 2, 3 dias, eu ligava e eu deixava ligado um tempo até eu sentar na frente do computador pra fazer qualquer coisa. Porque o medo que eu sentia daquilo explodir na minha cara era terrível. Mas ela nem morre desse jeito, né? Ela morre, na verdade, porque na hora que ela vai puxar um paninho lá pra poder tancar o sangue, cai um monte de faca, essas facas caem nela e matam ela. É uma morte interessante, é memorável. Depois nós temos o Billy Hitchcock, olha só, com certeza é uma homenagem ao mestre do terror, né, Alfred Hitchcock, que morre discutindo enquanto um trem tá passando, e aí tem uns detritos de metal que voam, né, um deles voa e corta o pescoço dele, e aí, tipo, não é tão memorável, né, a gente não pode dizer que a morte dele é memorável, é nota 5, vai. A gente só se lembra muito dele, principalmente quem é da minha geração, porque é o Stifler, né? Então, tipo, foi o jeito que o Stifler morreu. O Stifler, pra quem não sabe, é um dos protagonistas de American Pie, que é o moleque zoeiro que transa com todo mundo. Gente, um dia eu tenho que trazer American Pie aqui nesse canal, porque, ai meu Deus, faz tantos anos que eu não assisto, deve ser ridículo, porque era, tipo, a vida sexual dos adolescentes nos anos 2000 e, tipo, era uma coisa ridícula isso, assim. Existia uma mítica a respeito de perder a virgindade, era um negócio, nossa, eu preciso reassistir um dia pra trazer aqui pro canal. E é o Stifler, né? Então, todo mundo que assistiu nos anos 2000 lembrava dele porque pensava, pô, o Stifler morrendo, né? Com a cabeça decapitada. E no final do filme, o Carter, que aí foi aquele plot, porque a gente imagina que quem estava vivo ainda, né? O principal tava vivo, a namoradinha dele tava viva e tal. A gente pensa, pô, então eles viveram e acabou, né? A morte pulou eles, ou eles conseguiram enganar a morte, mas não. Eles se dão conta que a morte faz a volta completa e depois ela vai fazer a volta quantas vezes for necessária pra matar essas pessoas. As pessoas não podem continuar vivas. E aí é quando a gente descobre que o primeiro a morrer vai ser esse cara, que é quando eles estão lá na França, finalmente eles foram e tal. E é um final de filme muito legal. Mas ela me pulou. Então quem é o próximo? Meu Deus. Chegamos ao segundo filme da franquia, aonde a cena de abertura também é muito memorável, tipo, tá ali no top 3 com certeza, porque ela acontece numa rodovia, né? Então, diferente da do avião, aonde fica uma coisa mais restrita, né, quando você pega avião, rodovia, todo mundo pega rodovia, a gente pega todos os dias, e assim, a coisa mais comum que tem é você entrar numa rodovia. E aí o símbolo de quando dá tudo errado é aquele caminhão que passa com aqueles troncos de madeira. Inclusive, uma das piores mortes é a desse tronco de madeira que voa e joga a cabeça do cara lá pra trás e tal. É bem aterrorizante essa abertura. Como eu disse, pra mim ela é tipo um top 3. A maneira que ela é filmada, a brutalidade. E nesse segundo filme a gente percebeu que assim, a fórmula, ela vai ser sempre a mesma de Premonição. Vocês gostam da fórmula? Então vocês vão gostar de todos os filmes. Porque nós vamos começar com uma grande catástrofe, com uma grande morte, um monte de gente vai morrer. E no fim, na sequência que era pra ter morrido, a morte vai procurando cada um conforme o filme avança. E aí sempre vai ter essa coisa de entender a morte, de entender como escapar, como não morrer, tentar prever e tal. Sempre vai ser isso. A primeira morte do segundo filme é do Evan, depois, né, da catástrofe. E essa cena é interessante porque a gente fica achando que ele vai morrer de várias formas. Tem inclusive uma parte muito agoniante, que é quando ele tem que enfiar a mão no triturador lá, porque todo americano, né, norte-americano, tem um triturador na mangueira, na pia, que quando eles jogam a comida que sobrou, esse triturador tritura, já cai no lixo triturado. E a gente acha que esse triturador que vai pegar ele vai jogar, nossa senhora, e vai triturar a mão dele e puxar ele inteirinho
Porque é premonição, a gente não sabe, né? Inclusive tem um cara que ele é sugado por um buraquinho, a gente já vai comentar. Na verdade vai comentar mais à frente, né? Porque não é agora, né? Nesse filme. Mas tem vários momentos em que a gente aí, a partir desse segundo filme, a gente fica prevendo, tentando, né? Dar aquele predict do que é que vai acontecer com ele. E por fim, ele acaba causando um incêndio, tem que sair do apartamento, fica preso, cai no chão. E aí ele é empalado pela própria escada de incêndio que desce e fura a cabeça dele. É uma cena legal, né? Mas eu acho que a morte dele, ela é mais memorável, essa cena dele é mais memorável por esse momento da pia, que ele enfia a mão e a gente fica achando que ele vai morrer. Depois nós temos a morte do Tim, que é aquele adolescente, que a gente acha que ele vai morrer no próprio dentista, né? Que o dentista dá uma anestesia nele, que é uma anestesia muito louca, que eu nunca vi um dentista dar uma anestesia que deixa a pessoa louca e letárgica, né? E lenta. E aí cai um bagulho na boca dele, ele não consegue respirar direito. E aí ele vai com a mão pra tentar tirar aquilo da boca dele. E não é dessa forma que ele morre, apesar de ser muito agoniante. Ele morre depois, quando ele desce, aí ele vai brincar com os pombos. E aí um cara que tá segurando um vidro, né? Com aqueles carrinhos que segura vidro, enfim. Assusta o cara, o pombo, ele acaba deixando esse vidro cair. Esse vidro cai em cima do moleque e esmaga ele numa cena também bem gráfica e bem interessante. Bom, sobre mortes gráficas é isso, né? Premonição é isso, nem adianta. Você vai assistir, você vai ficar, tipo, agoniadíssimo. Mas é outra morte também que a gente acha que tá acontecendo e não tá. Depois nós temos a Nora Carpenter, que é morta no elevador, que é quando o cabelo dela fica preso lá nas próteses. E aí ela tenta tirar, o elevador faz que vai subir, não sobe e tal. No fim das contas, ela é decapitada pelo próprio elevador. É uma cena também boa mesmo. A tensão nessa cena é construída de uma maneira incrível. E aí a gente tem a morte da Cat, que é interessante, a dela, porque é aquilo, né? Foi um bagulho que foi feito pra salvar que matou ela. Ela fica presa no carro, o carro dela, ela tem um acidente, ela bate, fica presa. E aí quando os paramédicos estão tentando arrancar a porta pra poder tirar ela tá toda nervosa, fumando e tal. O airbag aciona, empurrando a cabeça dela pra trás. E aí tinha, né, um cano ali de PVC. É PVC? Acho que é. Que perfura a cabeça dela, porque empurrou com tudo, né? Ela morre. Ou seja, a culpa foi, inclusive, do paramédico. É claro que ele vai falar, nossa, acionou do nada e ela morreu. Mas a culpa foi sua, viu? Porque que estranco é esse que você tá dando nessa porta, pelo amor de Deus? Não faz o menor sentido. Mas arrisco dizer que é uma das mortes mais memoráveis desse filme. Porque tanto o menino que morre esmagado, quanto o da escada, quanto a mulher do elevador, pra mim não é tão memorável. A dessa mulher é memorável, porque é muito inesperada. Bom, em seguida nós temos a morte do Rory, que é coladinho, que é uma explosão que faz com que voe alguns arames e cortem ele, assim, né, o corpo dele. E aí ele cai morto. É interessante, é uma morte interessante, não é? E depois nós temos no hospital, quando o Eugene morre por causa de uma falha no oxigênio, nos tubos de oxigênio. E aí em seguida a Claire, que é sobrevivente do primeiro filme, aparece também, tem todo um arco ali com ela. Ela aparece nesse hospital e também morre porque ela abre a porta e explode, tudo explode e ela morre também. Nesse filme eles têm uma ideia de que eles conseguiram resetar esse lance com um bebê que acabou de nascer, uma vida que se vai com a outra que acabou de nascer, um negócio assim. Aí eu teria que trazer, né, no Assiste Comigo pra poder explicar basicamente pra vocês o que foi que aconteceu. Mas eles acham que eles deram esse reboot e não deram. Chegamos a Premonição 3 e a famosa abertura na montanha-russa, e eu arrisco dizer pra vocês que Premonição 3 é o filme que mais tem fãs, eu acho, que eu me lembro, porque todo mundo gosta dessa montanha-russa. Acho que foi, inclusive foi lançado numa época, 2006, onde eu era adolescente. E aí eu me lembro que o primeiro eu era bem novinho quando eu assisti, né? O segundo também eu era novinho, mas esse terceiro eu já era adolescente, então meio que eu sabia o que eu estava assistindo. Eu escolhi assistir Premonição 3. Eu que comprei a fita, aluguei a fita. Então acaba também pra mim tendo essa coisa nostálgica. Eu também gosto muito do 3. E a abertura é muito boa, né? Essa na montanha-russa, os que acabam saindo do brinquedo e batendo no cano, os que são atropelados pelo próprio brinquedo, os que são empalados. É terrível, assim, é uma abertura muito boa. E é outra também que bota todo mundo com medo de montanha-russa, porque todo mundo vai em parque de diversão. É claro que nem todo mundo vai em montanha-russa, né? Aquela coisa de, né, enfim. É mais fácil pegar uma rodovia do que ir na montanha-russa. Mas ainda assim, é mais fácil ir na montanha-russa do que pegar um avião. Pra muitas pessoas é mais fácil. Agora, as mortes desse filme, a primeira de todas, eu acho que ela é a mais icônica, que todo mundo se lembra, que é na câmara de bronzeamento. Ashley e Ashlyn, elas morrem lá porque cai água, né? Dá um pane e aí começa a subir a temperatura das duas. E aí cai um pedaço de pau que não deixa elas abrirem a câmara. E as duas
duas morrem incineradas lá dentro. É muito interessante. E nesse filme traz aquele negócio das fotos, né? A protagonista meio que descobre como as pessoas vão morrer porque as fotos que foram tiradas no parque de diversão antes da morte delas mostram, né, que as duas vão ser queimadas, o outro vai ser esmagado. Esse conceito é bem interessante, né? Diferente do primeiro e do segundo filme, que é simplesmente a ordem com que eles morreram, nesse aqui existe uma maneira de prever como vai acontecer. E é bem legal, porque a gente também, né, quando vê a foto, ficava tentando adivinhar, tipo, esse aqui será que vai ser dessa forma? Como que vai ser? Em seguida nós temos a morte do Frank, que tá ali no drive-thru, vai comer um babadinho, e aí ele é super chato, né? Ele mostra ele do meio e tal, ele tem todo esse tipão de ser chato, a gente nem... E acaba que um caminhão desgovernado bate no carro atrás dele, fazendo com que o motor desse carro vá pra frente e triture a cabeça dele. É uma morte até interessante. Nós temos o do Lewis Romero, que é na academia e pegou, né, todos os bodybuilders, toda a galera que treina muito, fica com medo. E realmente, assim, na verdade, eu acho que é uma questão desse aparelho em si. Esse aparelho existe desse jeito, porque eu sempre olhei, óbvio, né, que eu vou pra academia e eu olho se existe a maneira de acontecer alguma coisa. É claro que, nossa, tem que dar uma merda gigante pra acontecer alguma coisa, mas dá pra acontecer, mas fatal? Não. Esse daí que os pesos soltam, o cabo rompe e explode a cabeça dele no meio, pelo amor de Deus, não existe isso, gente. Pra mim foi impactante. Não é uma das melhores, mas foi impactante. E aí vem a gata da loja de construção, que também é aquela cena que vai construindo pra gente aquela ideia de que a qualquer momento tudo pode acontecer. E no final das contas é uma máquina de prego, né, que tá atrás da cabeça dela, acaba sendo acionada e dispara vários pregos que atravessam assim a cara dela. E sim, pra mim, depois das gatas que pegam fogo, essa é a morte mais agoniante, a morte mais marcante pra mim desse filme, é essa. É bem pesada. E o namorado dela que morre depois de uma discussão que ele tem com a Wendy, que é a gata que foi lá tentar avisar eles da morte, etc. Porque um monte de fogos de artifício começa a ser acionado, e aí a estrutura desses fogos de artifício cai e parte ele no meio. Eu nem lembrava, tá, da morte dele. Não tô lembrado, não. Nem lembrava. Desculpa, Gara. Pra mim, não me marcou. Depois o Kevin morre na sequência do metrô, né, onde fecha o filme. Ele morre porque uns destroços lá pegam nele e tal, a gente sabe que ele morreu. E a Wendy, a própria protagonista, também morre porque vem um trem, apesar, né, dela ter previsto e tal, e visto que talvez pudesse fazer alguma coisa, vem um trem descarrilhado e pega ela com tudo, e é babado, e é o final de Premonição 3. Próximo! E aí vem Premonição 4 com uma das cenas de abertura, pra mim, mais fracas, né? Que é no autódromo, onde um carro acaba capotando, vira, e aí é esse carro que faz com que todos os outros carros batam. E aí é pneu que voa e tira a cabeça de um, e o outro que empala a pessoa, esmaga a pessoa ali. É um negócio que cai, quebra a estrutura e tal. É interessante, mas não é tão legal, não é tão memorável, não é uma cena que a gente se lembra completamente dessa abertura, né? Fora que, bom, a fórmula já tava um pouco desgastada, previsível. E aqui, eles começaram a depender um pouquinho também do CGI, né? Não tinha tanto efeito prático. E aí fica um pouco aquém, porque... vamos embora. E o CGI nessa época, se não fosse assim, putz, né? Da Industrial Light and Magic, ficava meio falso, digamos assim. Então, pra mim, é uma das aberturas mais fracas, é a de Premonição 4. E aí nós temos a Nádia, que ela morre logo em seguidinha, tá? Do acidente do autódromo. Porque eles estão lá, conversando lá fora, e falando sobre, né, todos eles que saíram, sobre o que o menino acabou de ver e tal, ter essa premonição. E aí um pneu voa e decapita ela, né, mostrando que realmente as coisas estão acontecendo, hein? E aí as mortes, né? A primeira morte é a do Carter, onde o carro dele acaba explodindo por causa de um cilindro de oxigênio e tal. Eu não acho que... Esse filme como um todo, tá? Pra mim, eu acho que ele é mais fraco, talvez. Ele tem bons momentos, mas pra mim ele é o mais fraco da franquia. O carro explode. É isso. Aí a morte da Samantha é interessante, porque é aqueles cortadores de grama, né? Ela tá saindo do salão de beleza ali, e aí uma pedrinha engancha um desses cortadores de grama, voa e perfura a cabeça dela. É interessante a morte dela. Eu me lembro que quando iam cortar a grama lá no condomínio onde eu morava, eu ficava morrendo de medo. Tanto que hoje em dia, quando vai se cortar essas gramas, até quando é o pessoal da prefeitura mesmo que tá cortando na rua, eles colocam uma rede pra evitar realmente que pedrinhas e detritos e coisinhas voem. Porque realmente voava, tá? Lá no condomínio que eu morava, eles só saíam cortando. Voava pedacinho de terra, voava pequenas pedrinhas, voava. E aí, quando eu vi essa cena, meu amor, nossa, o medo que eu tive de
voar alguma coisa dos cortadores de grama. Minha Nossa Senhora. Então, assim, boa essa cena, tá? Eu me lembro dela, mas talvez eu me lembre dela por causa disso, né? De eu ter medo de cortadores de grama. Bom, nós temos o Andy que morre por causa de um cilindro de pressão que tem tipo uma explosão. Esse cilindro empurra ele contra umas grades e aí meio que as grades cortam ele. É uma cena interessante, mas ela não acho ela memorável, tá? Não é das melhores pra mim. Como eu disse, né? Como um todo, esse filme pra mim não é tão memorável. A não ser a sequência final do shopping, que eu também me lembro bem dela, porque tem escada rolante. Mas, enfim, pra mim passa um pouco. Nós temos o Hunt, que é uma das cenas também que eu acho que todo mundo se lembra. Eu acho que a gente acaba se lembrando das que são mais possíveis, né, de acontecer com a gente, talvez. Porque ele é sugado pelo ralo de sucção da piscina, ele tá nadando, do nada ele é puxado por esse ralo. E a pressão desse ralo é tão forte, ela começa a exercer uma pressão tão forte lá no motor, que puxa ele pra dentro do ralo e aí voa sangue e voa pedaço dele pra tudo que é lado e acaba sendo memorável, acaba sendo interessante essa morte dele. E aí nós temos uma sequência de morte no shopping que é falsa. Por quê? O pessoal tá assistindo um filme 3D, aonde atrás da onde tá passando esse filme explode em chamas, que tem, eu não sei porque, um monte de líquido inflamável ali atrás, e essa explosão faz com que na hora da explosão do filme exploda ali no cinema junto e voe um bagulho, empala uma das meninas. E aí quando eles estão saindo correndo porque o shopping começa a virar um caos por causa dessas explosões, a outra das protagonistas é pega pelo motor da escada rolante e é puxada por ele, é uma cena terrível. Só que aí a gente descobre que nada disso acontece, por quê? Porque o garoto que tem premonição, na verdade, ele acabou de ter essa premonição do shopping, então nada disso aconteceu. Ele corre e consegue impedir que tudo isso aconteça. Apesar de ser uma cena terrivelmente agoniante, ele consegue impedir. Só que no final, quando eles estão num café, conversando e tal, a gente acha que deu tudo certo, como sempre, né? Os finais de premonição a gente acha que deu tudo certo. Um caminhão desgovernado bate nesse café, fazendo com que eles morram, porque aí sobe os créditos e os créditos sobem mostrando como que eles três, né, que sobreviveram durante o filme, morreram naquele momento. Bom, e aí como o 4 não teve muito brilho, eles precisavam recuperar isso aí no 5. Né? E aí nós temos uma cena de abertura muito legal, que é numa ponte que começa a ceder, começa a quebrar, e aí tem um ônibus, esse ônibus cai, e aí tem gente que cai na água e cai um monte de coisa em cima dessa pessoa, esmaga a pessoa na água, tem gente que é empalada nos escrombos, nos ferros pra fora, e a pessoa morre naqueles ferros. Enfim, é uma cena de abertura bem agoniante, bem legal, com muitas mortes interessantes e impactante. Não tão impactante quanto a do avião, a da rodovia e a da montanha-russa, mas ainda assim legal, memorável, a gente se lembra. Porque a do autódromo, gente, não pegou. E aí as mortes, gente, a Candice, que é a que morre lá fazendo as paralelas, as barras, né? Não é paralela, só as barras, né? Pelo amor de Deus. É terrível, porque assim, também é construir toda uma tensão de como que essa menina vai morrer, a gente acha que ela vai furar o pé, que ela vai cair no cavalo, e agora ainda que a gente acabou de sair das Olimpíadas, a gente sabe o que são esses aparelhos. Mano, quando ela cai pra fora do aparelho e ela se quebra todinha, pelo amor de Deus, foi horrível, tá? É horrível. É muito impactante, é ruim, credo. Foi horrível. Aí nós temos o Isaac Palmer, que morre naquela mesa de acupuntura, que é aquela cena, né? A gente fica muito agoniado, porque me pareceu um pouco os Trapalhões, sabe? Meio Chaves. Porque aí é muita coisinha que ele faz que dá errado e puxa, e a cama quebra, né? A mesa que ele tá quebra. E aí ele rola, e a gente pensa, puta, esses fios de acupuntura espetou o corpo dele todinho, foi horrível. A gente pensa que ele vai morrer nessa, né? Mas não, ele morre porque o Buda cai na cara dele. É péssimo, é horrível. Mas é muito Chaves. Então, fica meio nessa. Eu fico meio meio panço com essa morte. Gente, aí a da Olivia. A Olivia, ela é aqui por causa de tudo isso que tá acontecendo e tal. Ela fala, agora eu vou ter coragem, eu vou fazer a minha cirurgia do olho pra voltar a enxergar. Pode ganhar o prêmio top 3 de mortes mais agoniantes, sem sombra de dúvidas, é essa. Porque ela fica com o olho aberto naquela máquina e a máquina do nada ela esquenta porque o médico não tá ali. Que médico é esse? Olha, é muita irresponsabilidade, viu, desses médicos. Pode não, hein? Aí é crime. O do segundo filme que sai e deixa o menino lá todo com anestesiado e um negócio dentro da boca dele quase que morre, horrível. E esse médico aqui que sai com esse negócio desse laser apontado pro olho dela, quando o laser dispara e começa a cortar o globo ocular dela, pelo amor de Deus, gente, é muito bom. O problema é que ela não morre ali, né? Na verdade, ela morre porque ela fica de pé na sala do doutor e essa
parede de vidro dele é um vidro dessa finura, né? Que não é temperado essa merda. Você sabe que isso aqui devia ser temperado? Porque ela sai andando igual uma louca. Isso me irrita na morte dela. Até é muito agoniante o lance do laser no olho, mas a morte dela é boba, porque ela sai sapateando pela sala e acaba caindo lá de cima. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, e aí nós temos o Nathan, que tá naquele negócio de construção. O negócio de construção é muito pans, né? Pra poder ter esses acidentes, assim. Até porque sempre tem, né? Assim, quantos dias estamos nessa construção sem acidente? Sempre mostra, até em construção real mesmo. Que eu já fui, na época que eu trabalhava de filmmaker e tal, eu já fui fazer filmagem e tirar foto em empresas que estavam construindo prédios, e aí tinha lá o quadro de quantos acidentes nós tivemos esse mês, sabe? E eu fiquei assim, tipo, oi? Pelo amor de Deus, viu, gente? Enfim, o lance é que ele cai de lá de cima, ele tá discutindo com um amigo dele, ele cai de lá de cima. A gente pensa que ele vai morrer porque ele vai cair em cima de uns bagulho, né, pontudo, mas não. Ele para antes, porém ele para porque o gancho do negócio que tá segurando ele perfura a cabeça dele. E aí uma chave inglesa cai no motor de uma máquina que tá rodando ali, gira e mata esse cara instantaneamente também, batendo na cara dele, assustando todo mundo. Foi horrível, tá? Essa morte aqui, ela pega a gente de surpresa, mas ela não é memorável, né? Essa aqui eu não me lembrava mesmo. Só fazendo a pesquisa aqui pra vocês que eu me lembrei. Ih, nunca vi. Bom, aí nós temos o Peter, que é o doido do filme, que acredita que ele, matando uma pessoa, toma os dias dessa pessoa pra ele, ou alguma coisa do tipo, né, que é o desenvolvimento. Aí só quando eu fizer o Assiste Comigo de Premonição, que eu vou trazer melhor desenvolvido pra vocês. O fato é que nessa que ele tá tentando matar a Molly, o Sam intervém, que é um outro personagem, e depois de uma briga ali, ele enfia um bagulho no peito do Peter e mata ele ali na frente da Molly. Aí foi tipo, foi meio que doido, né, porque foi causado por alguém essa morte, mas é porque ele tava doido também. Então, olha aí, foi esquema da morte também isso. E aí nós temos a Molly e o Sam, que são os que sobrevivem. Eles vão fazer uma viagem e no meio do avião ali, quando eles estão pegando o avião pra fazer essa viagem, começa um auê de alunos de uma escola, que o outro começa a falar que esse avião vai explodir, e aí eles são tirados do voo, e a gente percebe que é o voo 180, que é do primeiro filme, né? Então é aquela coisa de fizeram o arco e voltaram para o primeiro filme. E aí eles morrem nesse avião porque esse avião explode, né? Eles não desceram quando eles viram os adolescentes, né? A adolescentada descendo, então eles morrem insta. É muito interessante, foi uma coisa que eu não fiquei reparando nesse filme antes de chegar nessa parte, que é o seguinte, eu tenho que ver a tecnologia desse filme, porque ele foi lançado em 2011, onde já tinha bastante coisinhas, tá? Já tinha bastante celulares, etc. Só que como ele termina no primeiro filme Premonição, e Premonição é dos anos 2000, ou seja, isso quer dizer que a tecnologia desse filme aqui tem que ser dos anos de 1900 até 2000. Tem que ser de anos antes, um ano pelo menos antes. Então tem que ser a tecnologia de 1999, porque nos anos 2000 aconteceu o babado do primeiro filme. Vocês entenderam? Só que eu nunca fui atrás de ver isso, então quando eu fizer, né, Assiste Comigo, a gente relembra isso e fica reparando. Porque é isso, né? No fim das contas, esse quinto filme fez o arco e fechou no primeiro. Para os fãs da franquia, foi tipo, ai, que legal! Nossa, que bacana! Ai, que maravilhoso! E agora vem o sexto filme, né, que foi lançado agora o trailer, e como eu disse pra vocês, né, assistir o trailer é agoniante, ele causa aquela agonia, aquela coisa que só Premonição dava pra gente, que era de como que a pessoa vai morrer, né, todas as formas que essa pessoa tem de morrer. Quando a corrente escapa e prende no nariz do cara, eu pensei, putz, vai ser puxado. E aí, a princípio a gente pensa, nossa, é o próprio ventilador de teto que vai puxar ele, né, só que, gente, ventilador de teto tem um motor super assim, que quando ele tá rodando, principalmente nessa velocidade, se você botar a mão assim, ó, ele para, ele não roda. Ele não empurra a sua mão. Ele não tem força pra isso. Então, se esse cara puxar essa corrente assim, ó, ele quebra esse ventilador. O motor desse ventilador simplesmente não vai. E aí é ruim. Por quê? Aí a gente fica pensando nisso. Porque as mortes de premonição, elas têm que ser uma morte que a gente pensa assim, gente, não dava. Realmente não dá pra fazer nada. É uma chave inglesa que voa, é uma máquina de prego, sabe? É uma mão que escapa nas barras paralelas. É uma coisa que assim, a gente pensa, eita, não dava. Só que esse aqui dava. Esse aqui dava. Mona, se você segura essa corrente, você quebra esse ventilador. Esse dava. Então fica essa doideira aí, né? Mas agora a gente tem que esperar um trailer completo do filme pra gente sentir qual que vai ser. Apesar de eu achar que eles não vão entregar pra gente as mortes em si, porque senão não vai ter graça, né? A gente vê antes como que as pessoas vão morrer, o impacto do filme é a gente não saber como elas vão morrer, simplesmente ver elas morrendo. Ainda assim, a gente pode entender como que vai ser a pegada desse filme, se vai ter esse fanservice e tudo e tal. Vamos esperar, né? Bom, não esquece de deixar o like, comenta aí qual que é a morte preferida de vocês, ou qual que é o filme
preferido de vocês dessa franquia. Quero saber mesmo. Engaja, deixa um comentário. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.